Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para darmos continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 25 de outubro, nós vamos estudar a lição de número 7, que tem como título Os Discípulos de Jesus. Os textos bíblicos básicos que nós vamos ler estão em Marcos, nos capítulos 1, de 14 a 20, 2, o verso 14, e 3, dos versos 13 até o 19. Vamos orar? Senhor nosso Deus, estamos aqui, vamos ler a Tua palavra, queremos aprender mais do Senhor. Mas, Senhor, antes de tudo, queremos dar a Ti a honra, a glória e o louvor, pois o Senhor é o nosso único Deus. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Leamos a palavra do Senhor. Marcos 1, de 14 a 20. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam redes ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu os farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Marcos 2, no verso 14. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Marcos 3, de 13 até o 19. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e também a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. Amém. Eu queria iniciar o nosso estudo com algumas perguntas. Será que é possível, ainda hoje, deixar tudo para seguir a Jesus? Outra pergunta: isso é realmente necessário? Deixar tudo? Como que podemos conciliar o discipulado cristão com as demandas desta vida moderna? Esta e outras perguntas você vai ter respondida, ao longo do nosso estudo. Bem, e como fundamento bíblico, nós temos que o evangelista Marcos declara que no início do ministério de Jesus, após receber o batismo e também passar pela provação no deserto, o mestre iniciou o anúncio da boa nova do reino, chamando pessoas para crerem em sua mensagem de perdão e salvação e segui-lo. Percorrendo ali os contornos da Galiléia, do mar da Galiléia, ele começou a chamar alguns homens para se tornarem seus discípulos mais chegados. Discípulo, que no latim discípulos quer dizer pupilo, aprendiz, é alguém que segue a instrução ou o modo de vida de outra pessoa. E foi assim que aqueles homens, chamados por Jesus, passaram a viver. Eles seguiam a Jesus e aprendiam com ele. Os 4 primeiros foram os irmãos Simão Pedro, André, ambos pescadores, e Tiago e João, também irmãos, que foram chamados enquanto estavam consertando as redes na companhia do pai. Mais tarde, o convite chegou também a Levi, que foi também chamado de Mateus, o publicano, que coletava, trabalhava ali na coletoria. Todos estes, na ocasião do convite, estavam trabalhando nas suas funções. E quando eles ouviram aquele chamado, eles foram atraídos, deixando tudo que tinham, tudo que faziam para seguir a Jesus. Algum tempo depois, chamou ainda outros 7 homens.
e os designou para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. O grupo agora estava completo. Simão Pedro, Tiago e João, que eram os Boanerges, os filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem traiu Jesus. Todos estes receberam de Deus um dom especial, que era chamado pelos evangelhos Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de autoridade. Esse dom especial que eles receberam, a autoridade, servia para realizar essa missão que também era muito importante. A autoridade divina outorgava-lhes, dava-lhes, concedia-lhes o poder para expelir os espíritos imundos, curar toda sorte de doenças e enfermidades, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos e, o mais importante, pregar que já está próximo o reino dos céus, assim como fazia Jesus. Nesse primeiro momento, a missão desses discípulos seria realizada especificamente com o povo judeu, chamado por Jesus de ovelhas perdidas da casa de Israel. Muito embora o convite que foi feito por Jesus tinha sido algo muito grande e de um valor imensurável, por quê? Porque era uma proposta de libertação e salvação para todos os que crescem. Embora tivesse toda essa importância, Jesus logo aconselhou aos seus discípulos a serem muito prudentes e cautelosos, porque a missão que foi confiada a cada um deles seria árdua, seria difícil, não seria fácil. Olha como Jesus é, ele não nos engana. Contudo, a obediência e a fidelidade ao projeto divino lhes garantiria a salvação, que era o que eles estavam ali pregando. Palavra que ilumina a vida. Quando a gente vê o Marcos descrevendo o encontro de Jesus e os seus discípulos, ele busca enfatizar a atitude solícita que cada um deles teve de prontamente deixar tudo e seguir o Mestre. Perceberam com esses relatos algumas qualidades que todo discípulo e discípula de Jesus precisa ter. Vamos dar uma olhada? A primeira qualidade, ter a consciência da missão recebida. De imediato, Jesus os convida a se tornarem pescadores de humanos. Jesus fez ali um jogo de palavras, referente ao que eles mais sabiam fazer. Lidar com a pescaria. Porém, estava apontando para eles a verdadeira missão que eles teriam, que era de ganhar vidas para o reino de Deus. Ao instruir os seus discípulos sobre como proceder no exercício da missão, o mestre vai revelando o seu propósito de resgatar o povo judeu, que era o seu próprio povo, as suas ovelhas, a quem tinha sido feita a promessa de salvação, a revelação que tinha sido feita, que todo o povo de Deus conheceria o Messias. De igual modo, Deus confiou a mesma missão a mim e a você hoje, meu irmão, minha irmã, para nós sermos discípulos e discípulas de Jesus. O nosso chamado de agora não é para anunciar o evangelho a um povo específico, mas é um chamado para anunciar a todas as pessoas. E isso, meu irmão, minha irmã, é um privilégio que Deus nos deu. É algo libertador que Ele nos confiou e, como Ele fez com os outros discípulos que Ele chamou enquanto estava encarnado, Ele também vai fazer com você e comigo. Ele vai nos conceder a sua autoridade e o seu Espírito para que nós estejamos anunciando também a palavra do Senhor. A consciência de que o chamado é urgente. Mais uma das qualidades do discípulo e da discípula. O chamado é urgente. E quando os discípulos receberam aquele convite do Mestre, o Simão e o André largaram tudo imediatamente. Deixaram as redes e correram para a companhia de Jesus. E estes discípulos, tal como Tiago, João e Levi, manifestaram também uma prontidão para estar obedecendo e seguindo o Jesus naquele momento. E isso foi bem diferente com alguns outros, que quando foram convocados, começaram a apresentar alguns argumentos para não segui-lo naquele exato momento.
conforme a gente pode ler, quando você segue lendo em Lucas, por exemplo, a gente vê que eles falaram, não, me deixa primeiro enterrar meus pais, deixa eu despedir dos meus amigos. Mas Jesus logo alertou da urgência para cumprir a missão que era aquele chamado. Jesus não deixou com que eles ficassem enganados. Olha, é urgente anunciar a palavra. Servir a Deus exige essa prontidão e essa urgência. Há muitas pessoas que ainda vivem debaixo de um jugo de opressão e distantes do caminho da salvação. É só você abrir os olhos e você enxerga do seu lado, você passa mendigos por toda parte, crianças, trabalhando nos sinais de trânsito, pessoas idosas que ainda não conhecem do amor de Jesus. É preciso que a gente entenda o chamado de Deus para a nossa vida com confiança e com prontidão para declarar para Deus, eis-me aqui, Senhor. Se a gente cuidar desses interesses que são do reino, certamente o nosso Deus vai cuidar dos nossos interesses. Outra qualidade, a consciência de que para tornar-se um discípulo ou uma discípula é preciso renúncia. Ao se disporem a seguir a Jesus, os discípulos deixaram algo que lhes era muito importante: as redes, a embarcação, o trabalho que lhes garantia o sustento, a família, os amigos. Estas coisas e pessoas não foram de tudo abandonadas ou rejeitadas pelos discípulos. Naquele momento ali, nós vimos eles deixando, porque eles viram que aquilo ali era uma prioridade, aquele chamado era uma prioridade. Em alguns outros momentos, na Bíblia, nós vemos aqueles mesmos discípulos voltando a estar ali consertando redes, pescando, estando com suas famílias. Eles não abandonaram o povo, não abandonaram os familiares, os amigos. O que eles fizeram foi reconhecer aquela prioridade. Um exemplo disso foi o que Jesus disse para Marta com respeito a Maria, que é preciso reconhecer o que é realmente importante. Marta, preocupada com arrumar a casa, deixar tudo em ordem, fazer uma comida gostosa naquele momento, não que isso não seja importante, mas Maria, ela escolheu a melhor parte: se assentar aos pés de Jesus e aprender com o próprio mestre enquanto ele estava ali pertinho. E Jesus falou: Marta, em outro momento você pode fazer isso. Maria escolheu estar perto de mim. Escolha estar perto do Senhor, meu irmão, minha irmã. No serviço de Deus, tem coisas que são desnecessárias. Tem coisas que às vezes atrapalham e dificultam o cumprimento da missão. É preciso que a gente se desligue dessas coisas e permita que o reino de Deus e a sua justiça permaneçam sendo a prioridade nas nossas vidas. Que busquemos, em primeiro lugar, o reino do nosso Deus, porque certamente as outras coisas nos serão acrescentadas, como está lá em Mateus 6,33. Outra qualidade, a consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. Aquela nova vida que foi oferecida por Jesus a partir do convite de se tornarem discípulos incluía uma vivência e uma convivência entre pessoas diferentes. Se seguir a Cristo era algo novo e desafiador para cada discípulo, ainda que aprender a se relacionar com um e com o outro seria também difícil. Imagina lidar com aquilo que era muito valioso, desafiador, e lidar com pessoas extremamente diferentes. Não é o mesmo que nós passamos hoje? Quando nós evangelizamos alguém, essa pessoa chega na igreja e disposta a conhecer a Jesus, mas ela lida com pessoas totalmente diferentes. Imagina, naquela época, a convivência entre eles também não foi fácil, mas foi possível e gerou um amadurecimento naqueles homens que Deus chamou ali. E em nós também. Todos os relacionamentos, eles trazem esses grandes desafios. E é talvez por isso que Jesus tenha enfatizado tanto a necessidade que nós devemos ter sempre de amarmos as pessoas, perdoarmos as pessoas, caminharmos aquela segunda milha com aquele irmão, com aquela irmã. Nós precisamos estar dispostos e dispostas a trabalhar na construção desses relacionamentos saudáveis. O que inclui esses relacionamentos? Inclui perseverança, inclui paciência e amor.
Por quê? Porque muitas vezes aquela pessoa que você está evangelizando, ela passa por alguma dificuldade, ela quer desanimar, mas você persevera, não. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. A mesma prontidão que os discípulos tiveram para deixar tudo e seguir a Cristo, nós devemos ter para com os nossos relacionamentos, para que essas pessoas tenham um relacionamento saudável e glorifiquem a Jesus Cristo. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, deixe hoje tudo aquilo que não é prioridade na sua vida e siga a Jesus, porque Ele mesmo é quem vai cuidar de acrescentar todas as outras coisas na sua vida. Tudo que você deseja, entrega para o Senhor, porque Ele tem satisfação em cumprir o desejo que está no seu coração. Lá no Salmo 37 fala isso. Ali, o discipulado cristão com as demandas dessa nossa vida moderna. Mesmo hoje em isolamento social, eu convido você, meu irmão, a minha irmã, a ser bênção, principalmente usando as redes sociais, por exemplo. Seja bênção ali, fale do amor, perdoe. Se tem alguém que você teve uma desavença, perdoe essa pessoa, volte a conversar com ela. Seja um líder virtual de célula. Olha a oportunidade que Deus está nos dando, né? Na nossa igreja, os nossos líderes tiveram reunião essa semana. Não espalhe fake news. São tantas notícias falsas. E aí você pega e não lê, não busca a verdadeira comprovação daquilo ali e já sai repassando, né? Duvide dessas mensagens que são mandadas para você, principalmente, né, se tiverem erros de português, principalmente se elas tiverem tons assim de brincadeira. Não saia espalhando tudo isso. Irmão, participe de alguma forma para espalhar a santidade bíblica que Deus nos propõe. Isto sim nós devemos espalhar, e em quantidade, espalhar o amor, o perdão, a graça. Essa é a nossa missão. E o que a gente pode concluir? Que ser um discípulo e uma discípula de Jesus Cristo é um grande privilégio. Vale a pena deixar tudo para seguir a Jesus. Vale a pena mudar de vida, adquirir novos hábitos, deixar as coisas antigas, principalmente aquelas que não condizem com a mensagem do reino. Tornar-se um discípulo e uma discípula de Jesus deve ser o ideal de todo e de toda pessoa que abraçou a fé cristã. É maravilhoso poder anunciar as boas novas do Evangelho libertador de Jesus. É maravilhoso anunciar o amor, o perdão, a salvação e participar desta obra redentora de Cristo na salvação das pessoas, porque você pode testemunhar as mudanças que são operadas pelo Espírito Santo na vida dessas pessoas, as curas, as libertações. Tudo isso você vai ver e você vai falar: eu estive ali, eu participei com esta pessoa. Contudo, esse chamado, ele exige uma renúncia. Ele exige uma consagração e uma santificação. Mas esse chamado, ele atrai o poder de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Meu irmão, minha irmã, seja um discípulo, seja uma discípula do nosso amado Senhor. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Tua presença mais uma vez para Te agradecer por esses momentos de estudo que nós tivemos. Momentos ricos, Pai, onde nós estamos tomando consciência de atitudes que revelam os verdadeiros discípulos e discípulas do Senhor nestes tempos modernos. Tempos em que o Senhor nos chama a anunciar esta palavra a toda criatura. Ajuda-nos, Pai, a sermos bênção a cada um e a cada uma que o Senhor nos confiar. Ajuda-nos a sermos, Pai, exemplos do Senhor. Muito obrigada, Deus, pela nossa igreja. Dá-nos uma semana muito abençoada. Cuida dos nossos familiares. Cuida, Senhor Deus, da nossa nação. Cuida, Senhor, desta questão da vacina do coronavírus que tanto ansiamos. O Senhor, Pai, está à frente e o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Por isso, depositamos a nossa confiança em Ti. Nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Deixo aqui alguns textos para a reflexão dos irmãos e das irmãs durante a semana. A graça e a paz, amada igreja.